Bom dia, tá? Essa é a nossa aula aqui de hoje. Nós vamos falar sobre os prismas, tá? É a continuação da nossa parte óptica. Então, o começo de tudo é a refração. E aí, da refração, nós vimos os dióptros, nós vimos as lâminas de faces paralelas e agora os prismas. Se você não viu nada de refração ainda, você vai ter que ver, porque senão, tá? Vai ficar muito complicado você entender esse conteúdo que eu tô passando agora. Se você já viu, já fez o seu resumo no seu caderno, já tá em dia com a matéria, já tá captando tudo que foi falado anteriormente, ótimo. Se você viu uma vez, mas ficou meio assim, assista de novo e me chame para tirar dúvida. Eu tô aqui para isso, eu tô no aguardo de dúvidas, tá? Bom, o que é o prisma? O prisma é um vidro no qual as lâminas, elas não vão ter faces paralelas, elas se encontram, tá? Então, imagina um vidrinho, né? O que é um prisma? Aqui você tem uma visão frontal, tá? Mas seria um vidrinho com esse formato aqui, ó. E aí vai incidir um raio de luz e nós vamos estudar o fenômeno, né? O que vai acontecer com a luz quando um raio de luz aí monocromático atingir este prisma. Bom, gente, então se nós estamos trabalhando com refração, a gente está trabalhando com a lei de Snell, tá? N de N1, né? N1 é do meio que tá lá fora, no caso, ar, vidro e depois ar de novo. N1, índice de refração do meio 1, no caso é o ar, vezes o seno do ângulo de incidência, é igual. Índice de refração do meio 2, vidro, vezes o seno do ângulo de refração, tá? Gente, no meu desenho, acompanhe aqui, ó, tá? Para você captar esses traços, o que é. Eu vou chamar de A a abertura desse prisma, é o ângulo de abertura desse prisma, tá? E aí, incidiu uma luz aqui de fora e atingiu a primeira face do meu prisma. Em preto aqui, ó, eu tenho a reta normal. A reta normal, ela é perpendicular à primeira face, ela forma 90 graus. Então, meu raio de incidência, ele formou um ângulo I1, né? O ângulo de incidência em relação ao normal. E quando ele refrata para dentro do prisma, como o índice de refração do prisma é maior do que o índice de refração do ar, esse meu raio refratado, ele tende a aproximar da normal. Então, você observa que o ângulo R1 é menor do que o ângulo I1, ok? Incidiu, refratou, vai chegar na outra face, na extremidade, e vai sair do prisma, tá? Então, aqui, ó, eu vou chamar de R2 e aqui de I2, tá? Como ele tá voltando para o mesmo meio, a gente pode fazer depois uma aproximação no qual I1 vai ser igual a I2. Por que eu tô chamando de R aqui e não de I, né? Porque o raio tá chegando e vai estar saindo. Porque a luz também pode estar entrando daqui para lá. Então, por questões didáticas, a gente chama de I1 e I2. E aqui eu vou chamar de R1 e R2, ok? Bom, eu vou mostrar para vocês, através dessa demonstração aqui, que a abertura, o ângulo de abertura do prisma, o raio refratado 1 e o 2, eles têm uma relação entre si. Esses ângulos, esses três ângulos, eles possuem uma relação entre si, tá? Bom, eu chamei de X e de Y a continuação. Esse ângulo aqui, que eu pintei de azul, esses dois ângulos, eu chamei de X e chamei de Y. O que eu tenho aqui, ó, essa parte da figura? Você tá observando que o A, o X e o Y, eles estão formando um triângulo? E a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus? Então, se eu somar o A mais o X mais o Y, eu vou ter 180 graus. Outra observação que a gente pode tirar aqui desse prisma é que eu sei que a normal
e essa face, elas são perpendiculares entre si. Então, gente, olha só. Se eu tenho essa perpendicular aqui fora, ela também tá aqui dentro. Ou seja, em outras palavras, tá? O x mais o R1 vão ser iguais a 90 graus. X mais R1, quanto que vale? É um ângulo reto, 90 graus, tá? E aqui eu tenho a mesma relação, mas aqui eu chamei de y. Então, eu posso falar também que y mais R2, ó, isso aqui eu tenho uma... Ó, a minha normal, ela tá passando aqui, ó, tá? Então, essa perpendicular tá aqui fora e tá aqui dentro. Então, eu posso falar que y mais R2 também valem 90 graus. O que que eu fiz nesses dois casos? Eu isolei o x, passei R1 para lá, ficou 90 menos R1. Isolei o y, passei o R2 para cá, ficou 90 menos R2. Eu vou pegar essas duas expressões e substituir lá na primeira. Então, olha como que vai ficar, ó. A mais x. Quem que é x? 90 menos R1, mais y. Quem que é y? 90 menos R2 é igual a 180 graus. 90 mais 90 dá 180. Se eu passar para cá, vai ficar 180 menos 180, que vai dar 0. O que que sobrou? A menos R1 menos R2 é igual a 0. Portanto, né, se eu passar todo mundo para lá, eu tenho a relação em que o ângulo de abertura, ele é igual, tá? Ao ângulo R1 mais o ângulo R2. Olha que bacana. Então, você não vai ter que ficar demonstrando isso. Você vai usar essa relação aqui, ó. Abertura é igual a R1 mais R2. Mas aqui tá demonstradinho, bonitinho, para você entender. É importante que você entenda de onde vêm as coisas. Eu sempre tô frisando isso. Não basta você só aceitar como verdade. Você tem que entender, tá? Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o desvio da luz no prisma. Até mais!